13 de fevereiro. Sabem vocês que o direito é das coisas que a humanidade cria, é um artefato, é uma produção humana que decorre da convivência entre humanos. Sabem vocês que o humano só existe como ser humano por conta da palavra. A palavra nada mais é do que o modo que temos de descrever o mundo que vemos para o outro, tentando mostrar ao outro que este mundo que vemos é compatível ou pode ser compatibilizado com o mundo que o outro vê. Nós trocamos essas impressões por intermédio da palavra. Portanto, as palavras têm sentido. As palavras dizem coisas certas. Existem pessoas nesta quadra histórica que se comunicam por anacolutos, né? Aquelas coisas, aquelas frases sem sentido, né? Existem presidentes da República que conseguem se expressar com não mais que 400 palavras, quando a inteligência média diz que nós estamos aptos a usar 2.000, 3.000 palavras. Portanto, o direito ele é o produto desta relação que se estabelece entre humanos. Quando a gente vem para o mundo do Estado, o Estado é um artifício, é um artefato, é uma criação, é uma instituição humana. O que é uma instituição? É aquilo que eu ponho sobre a mesa. É um artifício. É um aparato que, a partir de determinadas categorias de pensamento organizado, define o modo como esta instituição vai operar, agir e interagir entre os humanos. O direito é o grande artefato que a humanidade construiu para si, para a sua própria sobrevivência. O direito nasce da necessidade que temos de ouvir os mais velhos, para colher a experiência dos mais velhos na decisão dos caminhos comuns. Assim foram os primórdios das regras jurídicas. O ancião. O ancião era puxado como conselheiro. E num determinado momento, não só como conselheiro, como aquele terceiro que tinha, pela sua longevidade, a capacidade de tomar decisões e de, pela respeitabilidade das decisões que tomava, ser seguido pela comunidade, pela tribo, pelo grupo. O direito nada mais é do que a capacidade que temos de desejar conviver em paz. A regra jurídica, ela é jurídica porque vincula. E ela vincula a partir de certas premissas que a humanidade vai construindo. Se é verdade que nos primórdios da humanidade as pessoas se conduziam a partir deste ou daquele critério que naturalmente vinha dos longevos, num dado momento ela passa, esta comunidade, a se conduzir porque este ou aquele tem mais força, tem a titularidade da força. Max Weber estuda isso e vai criar uma expressão chamada violência legal. O que é a violência legal? É a capacidade que certos grupos têm de usar a força para fazer com que a regra de convivência, a regra jurídica, se sobreponha. As nações, quando tinham problemas nas regras de relacionamento, simplesmente faziam a guerra. E notem
que até a guerra, a partir de um dado momento da humanidade, passou a ter regras. Já disse aqui, essas regras para o Estado moderno, esse Estado que nós conhecemos, começam a ser trilhadas, trabalhadas, esculpidas a partir dos tratados da Westfália, 1640 e poucos. Até a guerra tem regra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando tu vê os Estados Unidos, quando tu vê o Donald, não é o Pato Donald. O Donald, não é o McDonald's. O Donald, o Trump, tensionando as relações com o poder judiciário nos Estados Unidos e vendo da forma como isso está sendo feito, nós encontramos o quê? Um processo de redefinição institucional, de tentativa, pelo menos. Há uma pretensão desejada de modificar as relações institucionais que vigem na América do Norte e especificamente nos Estados Unidos. América. As palavras têm sentido. América, vocês sabem a origem da expressão América? Ela vem de Américo Vespúcio, um navegador italiano que descreveu o descobrimento, Américo Vespúcio. Por isso, América. Então, o Golfo da América, que é Golfo da América, porque Trump diz que quer que seja, na verdade, sempre foi o Golfo do México, porque a história assim o fez como Golfo do México, desde 1607, ou seja, desde antes da existência do Estado estadunidense. Golfo do México é Golfo do México, porque desde 1607 tem o nome de Golfo do México. Ponto, encerrou o assunto. É assim. As palavras querem dizer coisas, elas não são arbitrárias. Então, quando Trump diz coisas, acreditem, nada é arbitrário. Quando Lex Luthor estrutura um movimento, quando entrega, por exemplo, para Elon Musk o tal de departamento, o tal de DOGE, Departamento de Gestão, não sei das quantas, simplesmente não o nomeia como cargo público oficial. Mas ele não faz isso por quê? Para economizar dinheiro dos Estados Unidos? Não. É porque nos Estados Unidos, todos aqueles que vão assumir cargos públicos de primeira linha precisam declarar ao Congresso americano os seus conflitos de interesse. Vejam quantos interesses em conflito tem Elon Musk e o Estado americano, especialmente a partir da Starlink, os contratos que tem com o Pentágono. Então, o que tu faz? Rompe a institucionalidade, cria uma nova maneira de fazê-la. Elon Musk pega um monte de engenheiro e começa a entrar nos dados do Tesouro Americano. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que começam a acessar, por exemplo, o imposto de renda das pessoas, naquilo que de mais íntimo eles têm na cultura norte-americana. Foi dado a Elon Musk essa possibilidade. Aí vem o juiz e diz, não pode, porque estes dados foram entregues ao Estado e o Estado tem o dever de preservar o sigilo destas informações. E o Donald entrega esses dados todos para Elon Musk e um bando de engenheiros que quebraram as fontes todas. E o judiciário vem e diz não. E o que diz Trump? São juízes politizados. E vai tensionar isso até chegar à Suprema Corte na esperança de que a sua maioria, porque a maioria da Corte é nomeada por Trump, ou está no campo conservador, vai ter que decidir. O presidente deve obedecer às ordens judiciais, sim ou não, e ele vem desobedecendo algumas, e tudo de caso pensado. Portanto, gente, eu encerro para dizer o seguinte, quando nós tratamos na academia que a Constituição, que as instituições têm um sistema chamado de freios e contrapesos, é exatamente para evitar o retorno do absolutismo monárquico que vigiou até o final do século XVIII. Pensemos, as palavras têm sentido
E estas coisas mexem nas nossas